É um óleo que esquenta. Aí deixa tudo mais legal. Felipe, tu fazia o que, Felipe? Tu fazia de forma arcaica? Ele faz da forma arcaica da parada, ele vai no seco. Felipe Raiz. Cospe. Felipe Raiz, cara. Felipe Raiz. Deixa sangrando. Fala, rapaziada, esse daqui é o primeiro episódio do Cast que precisa assistir na vida de vocês. Eu espero que não seja o último. Aqui estamos com Felipe Lopes Nardi, ou Irineu. Estamos com Gabriel Franco, ou Gebetralha. E estamos aqui comigo, que vos fala, Marcos Felipe Reis, que provavelmente não vai ser o nome que eu vou usar pra todos os outros pseudocasts. Gente, perdão aí pelo Marcos, ele tá cachaçado. Então, sou eu, Felipe. Salve, salve. Tem o Gebetralha aí, manda o salve aí. Fala, galerinha, aqui é o Gabriel. E assim, eu acho que você esqueceu de falar do oferecimento. Oferecimento... Aí a gente joga depois o áudio de alguma empresa, né? Tipo Nike. Não, tá maluco, pô? Tem que pagar a gente. Porra, vai pagar a gente? Não faço nada de graça, não. Mas você tá entendendo que hoje em dia a propaganda, ela tá funcionando de todas as formas. Tanto que você pode fazer uma propaganda da Nike de graça, quanto que se você colocar o nome Nike, as pessoas já ficam, porra, a Nike patrocinou. Aí chega a Nike e fala, tu usou meu nome aí indevidamente. Então, Dá-lhe processo. Tamo fudido. Cara, o mundo é muito bom, né? Porra, É muito bom. pensou, Eu ele achei demorou, que viria ele demorou pra falar. uma ridicularidade filosófica, mas não foi possível. É incrível como as pessoas, elas estão muito sensibilizadas, né, cara? É uma parada assim, tipo, qualquer coisa que você pode falar pode ferir alguém. Sempre, inclusive comigo. Tipo, cara, tipo, a gente tenta conversar, tenta ser respeitoso, aí pensa que tem intimidade e não, a pessoa não tem aí tu intimidade. fala, aí a pessoa, filha da puta, eu pensava que ele era meu amigo. Seguinte, vamos começar aqui. Esse aqui é o nosso primeiro pseudocast, é o pseudocast teste, como é que chama a parada de Piloto, essa Caraca, porra do piloto. Você falou lindamente, cara. Piloto. Gabriel Gebetralha já lançou ali a palavra piloto. Esse daqui é o nosso piloto. Então a gente vai começar aqui a estabelecer as regras do nosso podcast. Sem regras. Tem regra? Não tem regra. Sendo que se não tem regras, então tem regras. A regra de que não tem regra é uma regra? É óbvio. A gente já tá estabelecendo o clima da parada. Porra, a gente vai começar a falar merda. Então é o seguinte, você que tá aqui ouvindo o nosso pseudocast, o nosso podcast sobre merda, a gente tá falando, somos 3 jovens do subúrbio e nós gostamos de falar como amigos entre amigos. Eles não gostaram disso. Não, pensa assim, tipo, 3 caras não tem nada pra fazer na vida, são 3 vagabundos que decidiram fazer um podcast baseado em porra nenhuma. Exatamente. A gente percebeu que existe uma grande demanda da sociedade de querer ouvir merda? Exatamente, não só de ouvir merda, mas também de falar merda. E as pessoas se identificam com a merda que os outros falam. Necessariamente do shitpost que o Felipe prega. Abre o celular e coloca aí as porra que a gente escreveu. Seguinte, a única regra que a gente tem nesse podcast, porque depois eu vou editar essa merda, vou mixar essa merda, eu espero que ninguém repare que talvez não fique 100%. Se ficou ruim, é culpa do Marcos. Se ficou bom, é culpa do Marcos. Se ficar ruim, a culpa é minha. Mas vamos tentar não falar um em cima do outro. Se a gente perceber que o outro tá falando, a gente... Só um instante, por favor. Só um instante. Vai levantar a mãozinha? Mais ou menos isso. É porque, ninguém vai ver? Só áudio? É um momento de respeito. Que é só pra falar mesmo. Sim. Se liga que, olha Explique só, se liga que eu tô cuidando do áudio. Se eu quiser, eu deixo só o meu. Não, mas isso não há possibilidade disso aí, nesse momento. O nome disso nesse momento, a Rego não há possibilidade disso. É dentadura. Dentadura por quê? Por quê? De ditadura, pô. A gente não pode falar a palavra dentadura. Tá certo, exatamente. Então, aquele gapzinho de 5 segundos. 2, 3. Vasco. É isso. O moleque é foda. Pô, tu acabou de falar que não pode falar em cima dos outros, aí tu fica 1, 2, 3. O cara pula as próprias regras. Porra, eu tô pulando as minhas próprias regras porque quem cria não precisa praticar. Quem cria não pratica? Exatamente. Mas quem cria, cuida. Isso. Então é o seguinte, a gente tá aprendendo, né? Todo mundo é pecador, todo mundo é humano, erra, né? E eu vou tentar não falar em cima dos outros. E vocês, por favor, tentem não falar em cima dos outros. A gente tem que se esforçar, né? Porque geralmente quando a gente tá conversando um assunto,
A gente tem... A humanidade, ela quer se sentir superior, ela quer argumentar mais e tal. Então, sempre tem essa parada de querer elevar até o tom. Aí os dois ficam brigando pra ver quem fala mais alto e acaba que os caras ficam berrando. Isso que você tá falando é grande verdade, mano. A gente sempre tende a achar que a nossa opinião, ela é tão importante, tão mais importante que a do outro, que a gente precisa falar ela urgentemente, a gente fala sobre o outro, aí todo mundo acha que a visão de mundo que tem, a opinião que tem é tão importante que precisa gritar. E aí a gente entra no papo das bolhas sociais, né? Porque, por exemplo, às vezes, quando você choca com uma pessoa de outra bolha social, você não se conforma, porque você se sente incompreendido. E aí você faz o máximo para as pessoas entenderem o que você quer dizer. Exatamente. Eu acho que a gente tem, talvez, todas as pessoas dessas bolhas sociais, que eu vou pedir para você descrever o que significa isso daqui a pouco, mas eu acho que isso que você falou é muito importante. A gente encontra pessoas de outras bolhas sociais, né? E a gente acha que a nossa opinião é tão importante e a gente precisa mudar a vida dessas pessoas e a gente vai transformar a vida dessas pessoas com a nossa opinião. É por isso que nesse caso é importante a resiliência. E o saber da aceitação. Porque não adianta você conversar com uma pessoa que não entende, que simplesmente não entende seu ponto de vista, você não entende o ponto de vista dela, aí ela vai conversar com você e acaba entrando num choque de ideários e acabou. Não houve uma boa progressão. É interessante, voltando ao assunto, o que é uma bolha social? É quando você está inserido com pessoas que têm o mesmo pensamento relacionado a alguma coisa. Então, por exemplo, uma torcida é uma bolha social. Não falo do meu Vasco não, cara. Não, falei torcida. Não, mas eu sei de que você futebol, queria chegar lá, cara. Qualquer time, não, qualquer hoje jogo, não, hoje qualquer não, coisa. hoje não. Vasco. Tá ligado? Obrigado. Tem ali um grupo de valores, um grupo de uma boa moral. Interessante, hein? Interessante. E aí a gente pode entrar também, mas não fugindo, terminando o assunto, a gente tem essas coisas, né? Que a gente gosta de agrupar pessoas que pensam bem parecido com a gente. E quando a gente encontra uma pessoa que não pensa, a gente faz de tudo para a pessoa pensar igual. Talvez transformar o pensamento do outro, né? E aí que tá engraçado, né? Porque, na verdade, a gente nunca vai conseguir convencer uma pessoa. A pessoa que se convence. Perfeito. Então, a melhor forma de você convencer uma pessoa é usando a lógica. E aí vem os pensamentos filosóficos, né? Por exemplo, as pessoas fazem... como posso dizer? Adivinhações não seria a palavra, mas afirmações. Elas fazem afirmações baseadas em pensamentos lógicos. Claro que nem sempre o pensamento lógico pode ser o correto, né? Às vezes a lógica ali não está coescrita no cenário, né? A pessoa faz uma construção do mundo através da sua própria visão de mundo. E às vezes a gente acaba que cria toda uma fantasia em cima da realidade que não é concreta, não é isso que você quer dizer? É, basicamente isso. E aí a gente entra num assunto que é o quê? Cara, beleza, eu tenho minha verdade, eu tenho ali meus conceitos, eu tenho minhas certezas, a pessoa também tem outras certezas. Cara, como que o mundo pode existir tantas diferenças se somos do mesmo gênero, mesma espécie, seres humanos? Meu irmão, agora eu queria te fazer uma pergunta, já que você trouxe esse conceito de bolhas sociais. O que você acha das redes sociais, a importância das redes sociais, o peso que elas trazem para a vida das pessoas, no sentido de fazer com que elas fiquem cada vez mais numas bolhas sociais? Porque o que eu percebo? Quanto mais as pessoas se prendem às redes sociais, elas se colocam dentro de umas bolhas do próprio pensamento. Você não vê, é raro você ver alguém de um espectro político frequentar páginas do outro espectro político, a menos que seja para zoar, a menos que seja para ficar caçoando das pessoas e arrumar briga. O que você acha do papel das redes sociais dentro da vida das pessoas na questão
da bolha social. Só puxando a palavra um pouquinho, eu acreditei que isso daqui seria mais um papo de bar entre bêbados, mas tá mais pra algo mais maconhado. Pseudo, cara. Pseudocast. Pseudo-bar, pseudo-bêbados. Pseudo-filosofia. Esse é o nosso... Tudo falso. Esse é o nosso piloto. Nada é real. Nada é real, tudo é ilusão, tudo é imaginação. Estamos em uma simulação. Isso aí. Matrix. Matrix. Você tá quebrando a Matrix. Vai vir um cara lá de terninho lá te pegar. Quem fez a Matrix? Quem que fez a Matrix? A Matrix foi criada por um contrato social? Será que a Matrix foi criada por Deus? Ribamar? Vasco? Enfim, Open your mind. respondendo a pergunta do Marcão, as redes sociais, cara, na minha opinião, ela tem duas funções. Ou dividir, ou fugir. Como assim? Quando eu vejo o canal, sei lá, do Felipe Neto, eu vejo que ele tá tentando ali fugir da realidade em que o mundo existe para ir para uma coisa mais fantasiosa, algo mais lúdico. E quando a gente chega ali para grupos políticos, são o quê? É embate. Sempre sempre aprimorando, defendendo a sua tese ou oprimindo a ideia alheia. Atacando, é sempre opressão em cima da ideia alheia, seja de esquerda, seja de direita. Perfeito. E eu acho também que, por exemplo, a rede social, cara, ela veio... A rede social em si, não estou falando da internet. O conceito da rede social. A rede social era justamente a ideia, por exemplo, uma rede. Como que serve uma rede? Rede, geralmente, a gente pensa o quê? Rede de pesca. A gente vai lá pescar, a gente pega o quê? Numa rede, a gente pega vários peixes. Essa é a ideia da rede social. É o quê? Englobar um monte de pessoa. Só que a internet está evoluindo muito e a rede social evoluiu bastante. Eu vejo pessoas que eram amigas terminando amizades por causa de rede social. Não é nem política, porque pode ser qualquer outra coisa, cara. O política é só o tema. Mas pode ser religião, namoro. Pode ser saúde, pode ser futebol, pode ser qualquer assunto. Por que aquele cara deu like na sua foto? Poxa, a pessoa fica ali querendo se amostrar pra internet, pra rede social 24 horas. Tu acha saudável isso? Tu acha saudável isso, Gabriel? Negativo. E Gabriel é nosso poucas ideias. Nós só fala o que precisa ser falado. E tu, Marcos, o que tu acha sobre isso? Olha, eu assisti um documentário que tem no Netflix, aliás, que eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele tem uma certa importância sobre a questão das redes sociais e tal. Ele mostra que as redes sociais, elas, mais uma vez, elas só estão interessadas em lucrar. Eu não concordo completamente com essa ideia, não. Sabe? Então, o que eles estavam falando é que a rede social, a importância, o que é importante, aliás, na rede social, é você receber like. É você receber visualização e tempo de visita. Quanto mais tempo a pessoa entra na rede social, quanto mais a pessoa fica na rede social, melhor para ela. Então, eles fazem de tudo para que a pessoa permaneça ali dentro. Certo? Eu não acho que isso seja uma coisa maquiavélica de uma conspiração mundial para fazer as pessoas virarem robôs das redes sociais. Mas eu acho que a tecnologia evoluiu rápido demais para o ser humano. Cara, alguns séculos atrás a gente estava capinando terra cantando música ou Happy Day, cara, você tá entendendo? Sim, tipo, não faz, 2 séculos em que não existia automóvel. Exatamente. A gente tinha carroça, a gente tinha que pegar o boi para puxar o arado, né? Para cultivar. Era um sistema onde não existia saúde, educação, essas coisas. Ou seja, as pessoas só procriavam e trabalhavam. Mas eu não quero trazer com isso a ideia de culpa. Existe um culpado por trás. A rede social é má. O ser humano é burro porque ele não consegue lidar com a rede social. Eu acho que é mais uma questão de que o negócio evoluiu de um jeito rápido. A gente não sabe lidar com a rede social. Gabriel não está suportando mais. Que eu gostaria de entender, até perguntar pra você humildemente. Qual era o nome do seu cachorro nessa época, há 2 séculos atrás, que você falou de uma forma tão... Qual era o nome dele que ficava ali do teu lado pra poder, sei lá, cara, guiar os bois? Não, cara. Não, pensa só comigo. Era um sistema totalmente agrícola, artesanal. Você estava lá.
Continue. Eu sou um vampiro. Ele sempre está lá. Não, Felipe eu Lopes acho Nardi sempre está. sugar sangue de pescoço de donzelas. Continue, por favor. Mas enfim, cara, se tu parar pra pensar, cara, até um pouco mudando de assunto, a tecnologia, ela evoluiu de uma forma espantosa. Você pega assim, por exemplo, desde a época, sei lá, da civilização hebraica, do egípcia, até 1700, vamos lá, não, 1500, vamos botar 1500. Até 1500, as pessoas tinham um tipo básico de transporte, não tinha direito à educação, só quem tinha era quem era predestinado ou quem era afortunado de ter. E as pessoas eram destinadas a trabalhar sempre. Produção. Ora elabora. Só que até aquela época existia um glamour, né? Porque você trabalhava, você começava o quê? Aprendendo. Não tinha essa romantização, né? Até a Idade Média ali, tinha uma romantização, o cara virava um ferreiro. Olha aqui, pô, tô fazendo uma parada totalmente artesanal, o meu amor está carregado ali naquela armadura, naquela espada, não sei o quê. Tinha um valor, né? O interessante era você simplesmente ser guiado pelo que o seu pai e sua mãe geralmente fazia, né, no seu labor. Então, o filho se sentia muito honrado. Vamos supor, um camponês. O cara cuidava do campo, tranquilo. Você nem questionava isso, talvez. Não, cara, tipo, não tinha porque eu aprender outra coisa. Ferreiro, cara. Meu pai é um fazendeiro. Tranquilo, eu vou plantar um arrozinho, vou plantar um triguinho ali, legal? Isso é um pensamento muito lógico, porque, cara, você tá dentro de um grupo familiar que já conseguiu atingir uma certa estabilidade de vida através dessa emprego, sabe? Você tá... Não emprego, porque ninguém empregou, mas através desse trabalho. Serviço. Desse serviço. Você, poxa, eu sou um ferreiro. Você, poxa, meu pai é ferreiro, o que eu vou fazer? Eu vou começar uma coisa do nada, né? Essa questão de começar tudo do nada, começar uma coisa nova, é uma coisa muito moderna. Você fala o que você quer ser da vida. Você nunca se pergunta o que eu tenho que fazer, mas você sempre pergunta o que eu quero, né? Hoje em dia é a frase mais falada, o que eu quero fazer. Mas não, antigamente as pessoas tinham um papel social. A pessoa já nascia com aquela mentalidade: eu vou ser ferreiro, vou prestar serviços ao rei, porque meu pai prestar serviços a outras pessoas. E é isso. Uhum. Você já tinha na tua mente que você tinha um propósito no começo, meio e fim. Então a gente talvez a gente tenha um lado positivo da questão daquele pensamento fixo, né? Tipo, poxa, meu pai é ferreiro, eu vou ser ferreiro. E a gente tem o pensamento negativo, né? Tem a parte positiva e negativa desse pensamento. O papel social de você trabalhar com alguma coisa facilitava a sua vida para você continuar uma coisa e aperfeiçoar ela. Mas o papel social te trazia também, talvez, né, como a gente tem dados históricos disso, o papel social, de certa forma, ele atrapalhou muita gente que não correu atrás dos seus sonhos. Para falar a verdade, na minha opinião, eu não sei se isso é verdade, mas eu acho que a civilização, pelo menos na parte ali da Idade Média, a civilização ali nórdica, germânica, elas foram um povo assim mais igualitário, porque, por exemplo, era basicamente rural, né? As pessoas eram fazendeiros e tipo tudo que tinha ali, no máximo tinha um representante ali da civilização e tal. Eu não tinha essa parada tipo igual a gente vê na Inglaterra, por exemplo, tem vários duques, vários reinos. Ou seja, além disso, tinha as representações religiosas que elas eram altamente poderosas naquela época. Não existia tanta hierarquia, isso que você quer dizer? É isso. Tipo, você só tinha que focar numa pessoa que, na verdade, não era tão importante. Ele só era o cara ali que tinha umas riquezas. A questão da hierarquia nesses povos germanos ou germânicos era mais a questão de,
eu tenho um rei que é considerado pelos romanos como o príncipe, né, de cada tribo, vamos supor, os próprios queruscos. Eles tinham o reiki deles e apenas essa era a figura como pode dizer, de representatividade de fato da tribo bárbara, como os romanos chamavam, ou simplesmente queruscos, né? Vale lembrar que os bárbaros ou os germanos eram divididos em várias tribos e eles prezavam pelo... E eles tinham essa parada da união. Cara, não, pior que não. Sendo tribos diferentes, eles lutavam... Por exemplo, a gente tem que defender aqui os nórdicos, o nosso povo. Uhum. Aí, por exemplo, se vinha ali o papado, os caras se juntavam e formavam um reino. Pior que não. Da Bavária. Aí, eram várias tribos diferentes que se juntavam. Foi muito complicado para eles conseguirem se juntar. Claro que demorou muito tempo. Teve que ter muita guerra. Mas, por exemplo, eu acho muita rixa interna isso, né? O povo nórdico, cara, ele foi um povo que não perdeu muitas coisas na vida. Você acha, cara? Cara, eles... tanto de raids que eles fizeram. Cara, eles só invadiam. Eles invadiam tanto que eles pegavam pedaço da França, pedaço da Inglaterra. Eles só invadiam, mano. Pelo menos a época tribal, né? Que tinha as tribos, como o próprio Gabriel falou. Mas aí que tá. Eu acho que tudo ficou diferente quando as pessoas começaram a pensar em si próprios. A parada do humanismo. Sim. Rousseau, talvez? Renascentismo. As paradas, começou a fazer obra parando um pouquinho de Deus. Aí, eu sou importante pra cacete no mundo. Se não tivesse eu ali, quem que era a Terra? Esse pensamento talvez não tivesse ligado à burguesia, de certa forma? Você não acha que isso tá ligado? Eu acho que tá mais relacionado, não à burguesia, mas sim às pessoas que eram nobres. Porque o conhecimento dessas pessoas foi se percebendo que é o seguinte, não preciso desse rei, cara. Esse rei não serve pra nada na minha vida. Ou esse papa. O representante ali, o monarca. Sim. Que o papa é um monarca religioso, né? Sim. Basicamente. Naquela época. Sim. E aí, com essa parada, começou a vir tecnologias, cara. Tipo a caravela. Perfeito. Genial, cara, essa ideia. Genial. Foi uma, essa parada talvez já tivesse sido feita, mas de forma muito primária com muito os rudimentar, vikings. né? Com os vikings, por exemplo. Essa parada de, porque, por exemplo, se você pegar ali da Noruega até a Inglaterra, é um chão de mar. É um pedação. E os caras conseguiram. Então, só na abraçada. Exatamente. E aí, cara, é isso que eu falo. A gente é brasileiro e a gente tem muito essa parada. Os portugueses são uns merda. Sei que a gente não fez nada. Cara, eles foram os primeiros a ser navegantes. Explorar novos continentes, novos mundos, praticamente. Exatamente. E olha que eles resistiram um ataque, assim, muito explosivo dos muçulmanos contra Lisboa. Sim, invasão ibérica. Mas isso foi por conta da morte do príncipe, no caso. Eu não lembro o nome do rei, mas ele ficou extremamente puto. Tinha até um mito que ele não morreu, né? Que ele ia voltar. Ele ia voltar, exato. Tinha uma parada dessa, assim. Você sabe o que isso me faz pensar? Isso que a gente está falando agora, sem querer fugir muito do contexto, isso me traz um pouco a ideia de que a gente deveria entender melhor não só o contexto político das coisas, sabe? Mas tem tanta coisa que acontece na história que até pessoas que são interessadas por história, elas perdem quando elas começam a falar sobre o passado. Porque o passado é uma coisa que está sempre no nosso conceito. A gente não tem como vivenciar, a gente não tem como experimentar de fato. Né? Então, quando a gente fala do passado, a gente fala de coisas como o comércio ou a política. É bem neutro, né? Não tem uma parada assim que não é muito verdadeiro, né? São coisas bem específicas. São coisas bem... Isso. Então, tudo que a gente tem no São mundo... as verdades, né? O que a gente define como verdade é uma coisa que a gente pode ter certeza que é aquilo. Sim, mas essas nossas certezas, talvez essas nossas verdades, elas talvez não sejam construídas sempre. Isso daí talvez um historiador bem formado, bem estudado, ele saiba dizer melhor. Próximo pseudocast aí. Talvez. Historiador aí, historiador que quiser participar. Daqui a uns 15 pseudocasts a gente consegue.
O que eu tô querendo dizer é que quando a gente faz uma análise do presente, ainda mais quando a gente faz uma análise do presente num mundo multicultural e globalizado como agora, né? Eu acho que a gente deveria levar em consideração não só o aspecto econômico, não só o aspecto político, mas também o aspecto religioso, ou talvez o aspecto de todas as outras coisas que são importantes. Quando a gente fala do passado, a gente sempre fala de coisas isoladas e não leva muito em consideração a relação, a inter-relação das coisas umas com as outras, né? Se a gente parar pra pensar, tipo, parada da religião, da literatura, da cultura em si, ela era muito focada em que tinha o cargo principal ali. Tipo, templários, reis, príncipes. Tipo, o trovadorismo, cara. Era uma parada bem focada nessas pessoas, assim, que eram muito importantes no cenário ali da época. Sim. E a gente vai decorrendo assim, e a gente vai vendo, a gente vai pegando mais as pessoas que não eram importantes. Tanto é que na Semana Moderna, Sim, a gente pega como principal ponto a visão das pessoas que estão ali vivendo o cotidiano. Não um rei, um papa, uns caras desses. A gente vai cada vez mais se inserindo no nosso próprio ser. Uhum. Então, eu me perdi um pouco Cara, agora. tu acabou de cortar meu raciocínio porque tu queria que o Gabriel faça uma coisa. Com certeza, mano. Isso é o seu Não, podcast. É interessante, né, cara? Porque tudo em que vivemos, por exemplo, as tecnologias, se a gente pegar a primeira Revolução Industrial, cara, ela foi uma revolução que era uma coisa, tipo, a invenção a tecnologia do combustível à base do carvão, né, a vapor. Tu já parou pra pensar que tudo que a gente descobre, a gente usa ela de maneira desenfreada? Exatamente. Por exemplo, primeira Revolução Industrial, começou a usar muito carvão, começou a poluir muito. O que aconteceu? O rio Tâmisa foi pro saco. Lá na Inglaterra não pode nem pular da ponte lá, porque você vai morrer, mano. Porque lá o rio é muito poluído, é tipo um Tietê da vida. O petróleo, o átomo... O carvão, muita poluição na atmosfera. As árvores começaram a mudar. Darwin falou isso. As árvores começaram a mudar por causa da poluição. Aí tu pega, segunda revolução, combustível, fóssil. Deu merda também. Plástico nos anos 70, 60. Deu ruim também. Análise boa, hein? Tudo dá ruim, mano. Tudo a gente tenta usar de maneira desenfreada. A gente não pega coisa, vou usar tranquilo. Não, porque tudo que é visto de maneira comercial, eles tentam produzir a nível atômico, basicamente. Até mesmo porque a produção de seres está sendo feita estamos 7 bilhões de pessoas. Uma espécie de Fordismo, né? E se a gente parar pra pensar na... Produção em massa. Em 1700, 1600, a gente estava chegando num 1 milhão, ou mais. Eu não sei muito bem, mas não era. Nem chegava ao ponto. Tanto é que eu acho que foi no século XX que começou a aumentar muito, muito mesmo. Na época do Fordismo, a questão de produção em massa, em escala e tal, era mais focada no estudo de demanda. Ele já sabia basicamente que aquilo iria acontecer. Tanto que tinha a padronagem. A parada do Fordismo, que é muito interessante, eles produziam, mas sem fazer floreios. Uma coisa que, por exemplo, hoje a gente tem o quê? A gente tem 30 opções de Apple, a gente tem 30 opções de Samsung, tem 30 opções de Xiaomi. Cara, Ford só tinha Ford, mano. Só tinha Ford. E ele só produzia um modelo, que era o modelo T. Incrível. Ford Motor T, acho que era uma coisa assim. Que era o necessário. Ele era um engenheiro, ele só queria fazer o necessário. Ele não queria fazer frufruzinho. Ele não queria fazer um que tinha 12 GB, outro tem 16, outro tem 32. Não, ele fazia um modelo que era o necessário. Uhum. E que era o melhor. E era só uma cor também, preto. O carro, falando sério, todos os carros só tinham uma cor preta. Depois que foi vindo as outras cores. Essa forma de produzir as coisas em massa desenfreada, sem pensar em nada, isso é trazido até hoje, né?
Até hoje, claro. Os produtos, eles têm uma vida útil. Se você parar para pensar, o celular que você comprou hoje é feito para entrar em desuso daqui a 1 ano e meio, O nome até disso menos. é obsolescência programada. Exato. Sabia que no século XX as lâmpadas elas duravam muito, mas muito mesmo, tipo 20 anos. Tem uma lâmpada até hoje, que no Corpo de Bombeiros lá nos Estados Unidos, que tá vivendo, sei lá, 100 anos. A lâmpada. Incrível. Já Acabei de tirou foto olhar dela, para a cara? lâmpada do estúdio aqui, porque semana passada acabou de faltar uma aqui. Viu? E isso... Se as pessoas... Se todo mundo tivesse lâmpada e a lâmpada não queimasse, não ia precisar produzir mais. Sim. Então existe, é real. Existe a obsolescência programada. As coisas são feitas para ser quebradas. As coisas são feitas para que você precise de novas versões delas. Isso. E aí a gente pensa no mais novo lançamento da Apple, né? iPhone 12, né? Que paz pelada, cara. Os caras tentam dar uma de eco-friends. Eu sou amigo da natureza. E, pô, os caras mandam uma dessa, cara, de carregador. Não vai vir com carregador com fone, porque consome o meio ambiente. Mas você não acha que isso é uma tentativa de você justamente frear? Cara, isso é uma cara de pau. O cara vai comprar o separado. E quem nunca teve Apple? Vai ter que comprar separado. Entendo. E o preço é cheio. É um preço cheio, né? É o mesmo preço. Sim. O cara compra só o celular, vai vir sem bateria, sei lá. Vai vir Sem com bateria é difícil. não, vai vir com pouca carga, tu vai ter que comprar a bateria. Carregador, você quer Carregador, o fone de ouvido. Ou seja, a humanidade, cara, ela tem dessas. Ela gosta de te fazer de otário. O mercado gosta muito de te fazer de otário. Porque eu não dou nada que as empresas futuramente vão fazer essa merda, cara. Porque tudo que a Apple faz, os outros querem copiar. Exatamente. E eles querem copiar coisa ruim. A Quer copiar a tela qual o nome? Como que era o nome? De retina, pô. Tela de retina, que é maravilhosa. A Apple é uma lançadora de tendência, isso todo mundo sabe. O que a Apple faz, todo mundo copia, né? Sim, eles vão mais pra questão do product driven, né? Porque eles criam, de fato, como você disse, a própria tendência. Eles fazem um estudo focado no produto e, basicamente, eu vou fazer isso daqui, eu sei que vai ter consumidor. Parece que a Apple, ela fez uma coisa focada no menos é mais. Você falou uma coisa agora que me fez pensar. A Apple, ela sempre está, atualmente, ela está criando uma tendência do menos é mais. Eles tiraram, por exemplo, carregadores. Anteriormente, eles tiraram fones de ouvido. E não só fones de ouvido, mas entradas de fones de ouvido. Eles estão tirando tudo do Tiraram o produto botão home, que até que é uma coisa boa, né? Pô, botão home atrapalhava aqui o layout, então tudo bem. Foi uma ideia de minimalismo. A princípio, eu me compliquei, porque o botão não tinha tela nenhuma. A tela não tinha botão nenhum. Aí que tá a parada, cara. Eu não acho que isso é uma coisa tipo, eles são minimalistas. Eu acho que isso aí é uma caretice pra ver se dá certo. É tipo, vou jogar, né? É tipo a ideia do Xbox Live. Cara, não era pra gente pagar um serviço de assinatura pra jogar online, cara. Porque no computador a gente não faz isso, cara. Eles fizeram isso, as pessoas não reclamaram e foi, cara. Então, foi. Então você está dizendo que as pessoas reclamando ia interferenciar na forma como o produto ia ser desenvolvido? Óbvio. Óbvio, né? Óbvio Todo mundo mesmo, concorda cara. com isso, né? Se um cara reclamar, tipo, você tá oferecendo ali uma comida. O cara fala, pô, mano, comida veio com cabelo. Vai vir com cabelo de novo? Exatamente. Pô, é óbvio que não vai, pô. É óbvio. Então, a gente estava falando da Apple. Você acha, mudando de assunto, obviamente, você acha que a Apple ela não está produzindo novas tendências não criando novas tendências, mas percebendo novas tendências sociais e produzindo coisas novas de acordo com essas tendências sociais, Gabriel? Que eles utilizam growth hacking, isso é óbvio. Growth hacking é nada menos que você simplesmente fazer aquele estudo, toda a pesquisa de mercado, trazer para si todos os dados, todos os KPIs necessários e simplesmente você vê, as pessoas estão comendo muito fandangos. Só que será que é de queijo ou de presunto? Vou ver. Estão comendo muito de presunto. Mas aparentemente a tendência está mudando. Eu acho que eles vão para de queijo. Então eu vejo que a Apple, sim, ela trabalha nesse sentido. Só que eles realmente são inovadores. Eles realmente são aqueles caras que querem causar disruptura, entendeu? Entendi. Cara, sinceramente, eu não vejo nenhuma evolução. Quer dizer, pra não falar merda,
eu vejo até que eles têm uma evolução, sim, em software. O software deles é impecável, realmente. Mas não é funcional para todo mundo. Ou seja, já tem um erro de UX ali básico que não é funcional para todo mundo. Mas tudo bem, não precisa ser funcional para todo mundo. Tanto é que eles têm o quê? 20% de produção Não dá mundial. pra agradar todo mundo, né? Sim, mas aí que tá, cara. Você consegue agradar o máximo de pessoas possível. Claro que não é o objetivo deles. E isso me deixa um pouco triste. Mas eu acho que tem umas coisas que é muito canalice, cara. Tipo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Instagram. O Instagram é um aplicativo, um software, né? Se você usar uma câmera profissional, gravar, enviar pelo seu celular, fazer um story, se você quiser salvar esse story, ele não vai ficar na resolução acima de HD. Não vai ficar Full HD. O que você quer dizer? Se você gravar com o iPhone, você vai ter Full HD. Por quê? Porque a iPhone fez um contrato com o Instagram que ninguém pode ter a qualidade Full HD no stories do Instagram. Olha só, Isso não é uma canalice, cara? Eu não sabia disso. Vamos lá. Caramba, agora a gente tá entrando numa questão de direito. Caraca. Vamos lá, é uma canalice de verdade? Me abstém. É uma questão... de abstenha? Isso é uma questão... O cara tem um Xiaomi, se abstém, cara. Brincadeira. Isso é uma questão de verdade? Isso é uma questão de canalice de verdade? Porque o Instagram tem o direito de vender a propriedade da qualidade do... Cara, mas se você compra um conteúdo melhor do que o Apple, para fazer um conteúdo melhor do que o Apple, você é obrigado a comprar o conteúdo do Apple, porque o Instagram não deixa você fazer um conteúdo melhor do que o do Apple. Ou seja o quê, cara? A Apple quer te ferrar, cara. De qualquer jeito, ela quer te obrigar a comprar. Isso é a pior coisa. Te obrigar a comprar. Te obrigar a comprar, cara, não é legal. Não é legal mesmo. Pô, não tô me sentindo obrigado não, cara. A Apple sempre teve isso. A Apple me sentindo sempre obrigado, teve não. essa... Não, porque você não é o público que precisa da Apple. Isso! Caraca, que insight! A Apple faz as pessoas precisarem da Apple. Ué, mas todo marketing faz isso. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Você não precisa ser apelativo. A Apple sempre fez as pessoas precisarem de Apple. Eu não sei como é que tá, porque há muito tempo que eu não tenho Apple. Eu não sei como é que tá a questão de ter um Apple hoje em dia em relação à conectividade com Android. Sim. Mas antigamente... Não funciona, não tem conectividade. Ainda não, né? Nunca a vai Apple ter. nunca teve conectividade com outra coisa que não fosse Apple. Isso, cara, só demonstra como eles querem fazer Cara, é quase conspiração. É um preconceito, uma dominação mundial da tecnologia, você tá entendendo? Eles nunca vão conseguir porque eles não têm preço bom. Exato. Eles não vão ter o preço bom. Se eles barateassem, as pessoas iam comprar, e todo mundo ia usar Apple, ia virar o Android, e agora a Apple ia ser o Android da vida, né? Ia. Se fosse um... Mas aí que não dá, cara, também. Porque, tipo assim, a Apple, ela também tem outra parada, que isso eu acho legal. Diga. Ela chega com todas as empresas de tecnologia e compra o melhor de cada uma. Tipo, vamos supor, Sony tem melhor tela. Sim. Aí chega com a Sony e fala, eu quero tua tela. Tá, agora... Aí chega com a Canon. Canon, eu quero tua câmera. Eu quero teu microfone. Eu quero não sei o quê. E aí monta um hiper celular. Agora eu vou te falar, qual a diferença entre a Apple comprar a melhor câmera da Canon, o melhor não sei o que de não sei qual empresa, e comprar a melhor resolução do Instagram? Aí que tá, porque ele não faz o seguinte, ele não fala... Nesse termo de hardware, ela não fala para outra empresa, você não pode vender essa tela para ninguém. Porque Sim. a patente é da Sony, não é da Apple. Agora, quando ela faz isso pro Instagram, cara, é uma palhaçada. Perfeito. Que revolta. Qual a conclusão que a gente chega com isso tudo, pessoal? Cara, Felipe está revoltado. Essa a é a conclusão é o seguinte, não compre Apple. Porque, mentira, você pode até patrocinar a Apple, vou aceitar muito. Exatamente. Apple, se vocês patrocinarem a gente até para de falar mal. Eu vou adorar fazer story em Full HD. Putz, perfeito. Gente, eu acho que a gente está ocupando um tempo bem grande aqui, já tem mais ou menos... Bom, não vou dizer quanto tempo tem aqui, porque a gente vai editar, né? Mas a questão é que a gente já falou sobre bastante coisa, sobre Idade Média, sobre história, sobre política, sobre religião, sobre tecnologia, e o grande foco nisso são 3, ou 2, ou 4, ou 5 amigos conversando sobre o que vier à cabeça, por isso é o Pseudocast.
Exatamente. Certo? É tudo falso. É tudo de mentira. É tudo falso como o mundo moderno é falso. Você acredita? Você acredita no mundo moderno? Então, a grande questão aqui do Pseudocast que a gente está trazendo nesse piloto é a gente conversar de uma forma espontânea, de uma forma descontraída, talvez. O que a gente acredita, o que o jovem do subúrbio, o que o jovem do Rio de Janeiro, o que o jovem acredita, o que o jovem pensa, o que a gente que representa esse grupo, ou supostamente se coloca a representar, né? Esse grupo, o que a gente pensa? E se você tá aí, tá gostando... A gente não pensa em nada, meu amigo. A gente não pensa em nada. E se você tá aí, tá curtindo o nosso comentário, tá curtindo a nossa análise da história das coisas, bem-vindo ao Pseudocast. Deixa eu dar um apelo aqui, né? Você que tá aí ouvindo o Pseudocast, saiba que isso é uma ideia totalmente espontânea e a gente tá fazendo isso sem nenhum apelo comercial. A gente não tá precisando ganhar dinheiro com isso, a gente tá fazendo isso por puro hobby. Mas se você quiser nos ajudar a ganhar dinheiro, pararmos de ser vagabundos, gente, ajuda a gente dando like. Porra, cara. Compartilha esse vídeo. Maravilha. Cara, Tu caiu no bait, Marcos. nos force a criar redes sociais, porque a gente é tudo vagabundo, a gente não quer trabalhar. Cai no só bait. que a gente quer ser conteudista. YouTuber. A gente quer ser blogueirinho. É coisa linda, maravilhosa. Quem não quer ganhar dinheiro em casa hoje em dia, né? Cara, melhor coisa, cara, ganhar dinheiro sem fazer nada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Pseudocast.